Meu inglês aqui, seja bem-vindo à oficina financeira empresarial. Prazer de verdade ter você aqui. A gente teve alguns probleminhas técnicos aqui, mas já está resolvido. E bora lá. Fala para mim de onde vocês são. 5 minutinhos aí. Alguém de São Paulo? Que estado vocês são? Rio de Janeiro? Nordeste? De onde que vocês são? É um prazer aqui conhecer vocês. Tá, esse ambiente aqui é um ambiente bem tranquilo. A gente vai conversar aqui. É um bate-papo, tá? Vamos conversar, trocar uma ideia. Eu quero ouvir de vocês o que vocês realmente precisam. A gente vai falar hoje sobre esse guia para você estruturar o financeiro da sua empresa. É isso. Tá? A gente vai direto ao ponto. E é isso que a gente vai falar hoje. Gaúcho, morando em Santa Catarina. Boa. Curitiba. É isso aí. É um prazer ter vocês aqui. Prazer de verdade. Tá, então esse ambiente, vamos conversar. Eu vou passar para vocês como que você faz para estruturar o financeiro da sua empresa. De forma bem simples, o mais simplificado possível. Antes de começar, eu só queria perguntar para vocês, Ceará, aí sim, hein? Muito calor por aí? Eu sou aqui de São Paulo, interior de São Paulo, e falar para você, tá uns 40 graus aqui esses dias, tá terrível. Tem que ser ar-condicionado aqui lotado no máximo. Bauru, Recife, que delícia. É isso aí. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu quero fazer antes da gente começar é o que você realmente busca aqui? O que você busca? Porque ninguém, vamos ser sinceros, ninguém acorda de manhã pensando, nossa, que vontade que eu tô de estudar gestão financeira, tá? Não existe isso. Não existe. Alguém acordar, nossa, que delícia, vontade de assistir uma aula de gestão financeira. Então, o que você realmente busca aqui? Aí alguém vai e fala, pô, eu quero clareza para ter mais lucro. Eu busco essa clareza para conseguir ter mais lucro na minha empresa. Tá. E o que esse lucro vai te trazer? Por que eu pergunto essas coisas? Porque é interessante você ter um propósito. O que você quer? Segurança para sua família. Você ter uma segurança financeira de poder dar o básico ali, né? O básico bom, né? Um lugar para morar decente, alimentação, tudo que você precisa, dar ter essa segurança financeira para sua família. Às vezes é você sair com a sua esposa, com o seu marido, tá no restaurante, tá lendo o cardápio, você não vai ficar contando centavos para ver o quanto que você vai pagar. Às vezes é você voltar a praticar um hobby que você praticava, às vezes é você investir na sua saúde. Então, esse lucro que a empresa te gera é o que você busca, tá? E é importante você ter esse propósito em mente. Por quê? Porque senão não faz sentido você estudar gestão financeira, senão não faz sentido você ter aberto uma empresa. Essa que é a verdade. Você abriu uma empresa para quê? Para que você possa ter essa situação financeira melhor, senão você tinha continuado no emprego. Então, a empresa, ela te permite isso. E para que você vai abrir uma empresa e não vai estruturar o financeiro, não vai cuidar do financeiro? Então você não acordou hoje com vontade, nossa, que vontade que eu estou de ir lá e assistir uma live do Fernando sobre gestão financeira. Não, o que você quer é ter essa segurança, você poder ter essa liberdade financeira. Tá? Esse é o principal ponto de tudo, é por isso que a gente está aqui. Tá? Então encontre esse propósito. Se pergunte, para que eu estou vendo isso? Para que eu estou fazendo isso? É muito importante você entender esse conceito. Bauru, Primavera do Leste. Legal. É como o cara pensar em festejar no rodízio de alface. É isso. É isso, bora para cima. Então, para que você vai fazer isso? Tudo isso que eu vou te passar é para você aplicar na sua empresa, tá? Eu não vou fazer nada que vamos pegar um monte de teoria. Bastante gente eu vejo, eu passei por isso, né? Pega muita teoria, nada de prática, não funciona, não resolve o que você precisa. Então, hoje a gente vai pegar na prática, tem um material complementar, a gente vai te enviar depois da aula, tá? Para a gente já aplicar. Vai ter um Meet também depois da aula, a gente vai resolver tudo por lá na prática, tá? Não tem frescura, a gente vai direto ao ponto aqui. Então, você vai conseguir aplicar para quê? Para você alcançar essa paz financeira, para você aproveitar mais tempo com a sua família, aproveitar, acelerar os seus resultados, acelerar o seu objetivo. Quando eu falo acelerar, às vezes é você fazer em 2 meses, menos até ou mais, dependendo do seu comprometimento aí com a sua empresa,
o que você não fez no último ano inteiro, ou até mais que isso, tá? Então, novamente, meu nome é Fernando Grejo e eu vou te mostrar aqui o que que eu fiz, como que eu aprendi, e eu vou te entregar nesses 3 dias. O que eu fiz, o que eu aprendi, é uma jornada que eu fiz na real, na verdade. Eu não tenho formação na contabilidade, o que eu tenho formação é no empreendedorismo. Então, de muita tentativa e erro, eu acabei desenvolvendo esse método. Tudo que eu desenvolvi foi para minha empresa. Funcionou e eu quero compartilhar com vocês, tá? Então é 100% prático, nada de teoria de contabilidade que não vai te atrapalhar. Às vezes, se você é contador e está assistindo, você pode pegar esse método também e aplicar nos seus clientes, que vai funcionar muito bem. A gente tem vários casos que funcionam muito bem. Então, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa primeira aula. Marcelo Vieira, Salvador. Cara, bastante gente do Nordeste. É um prazer de verdade ter vocês aqui. Vou visitar vocês aí. Aproveitar a praia, que aqui tá triste. Muito quente. Então, bora lá. Aqui embaixo fica a leitura, tá? Então, quando eu estiver olhando para cá, eu tô lendo o comentário de vocês. Então, marca esse dia que vai ser a transformação na sua empresa, tá? Então, você vai descobrir esses primeiros passos que você precisa dar, tudo que você precisa, né? O que você passa, você vai enxergar com clareza tudo que se passa no seu financeiro e vai saber o que fazer para multiplicar isso. Com isso, vai ter tecnologia. Qual tecnologia, ferramenta que você usa para facilitar, tá? Se você está no papel e caneta, não funciona, não tem como. Você precisa de uma ferramenta que vai te ajudar e vai facilitar os cálculos para você. Você não precisa ficar fazendo conta. Esse aqui é onda, precisa fazer muita conta, não precisa fazer nenhuma conta. Precisa somar o resultado do dia, é isso, tá? E às vezes você fala, pô, como que eu vou multiplicar o resultado? O que é multiplicar? 2, 3, 4 vezes. Às vezes você pensa e fala, pô, isso aí é surreal. Isso está fora da realidade, né? Mas, na verdade, o que acontece é o quê? A maioria dos empresários, era a minha situação, eu falo por mim, e eu vejo dentro de mais de 3 mil empresários que eu já passei, o que que acontece? Você tem 3 mil empresas que eu passei, e a maioria deles fica afogado no operacional, 100% operacional. Quando você está no operacional, é como se você estivesse numa mata, uma floresta fechada, e você está lá cortando, com o facão cortando, tentando passar pelo meio desse mato fechado para enxergar o que tem depois. Mas o que vai ter depois é mais mato, entende? Então vai continuar desse mesmo jeito. Então é muito importante que você mude a sua perspectiva. Porque você ficar nesse dia o tempo todo se desgastando, cortando mato, não sabendo o que tem para frente, se arriscando de uma forma desnecessária, é péssimo, tá? Isso aí vai minguando esse sonho que a gente cria, quando cria empresa, você cria com um sonho de dar um futuro melhor para sua família, para você, voltar a tudo que a gente conversou já no começo da live. E quando você perde esse foco, você fica no meio da mata, você começa a minguar esse sonho. Você perde a esperança, tá? O que você precisa é o quê? Mudar a perspectiva. Sair do 100% operacional, olha, né, dessa mata, sai dessa floresta, olha para cima, pega uma árvore, escala ela, e aí você vai conseguir enxergar o horizonte. É isso que a gestão financeira faz para você. Você muda essa perspectiva, você tira o pé do operacional, você não pode tirar 100%, dependendo da fase que você está na empresa, não dá para tirar 100%. Mas você ter essa outra visão, mudar a sua perspectiva, você vai enxergar aquilo que tem para frente. Isso é importantíssimo para você conseguir crescer na sua empresa, para você conseguir começar a enxergar resultado, tá? Eu já vi, como eu falei, dentro dos mais de 3 mil empresários, a maioria é 100% no operacional. Trabalha o mês todo, se desgasta, cansa e joga todo esse dinheiro fora. Você entende isso? Hoje, a maioria deles, vários deles, enxergam e tem paz. Ou se ainda não está no momento de paz, está ainda mudando coisas, mas já tem a clareza para saber o que, que precisa consertar. E isso é importantíssimo, tá? E esse é o poder que o financeiro traz. Você tem esse controle, né? Você vai controlar tudo que entra, tudo que sai de uma forma praticamente automatizada. Com esse controle, você vai ter clareza. Esse controle vai te dar clareza, vai te dar uma lista de números que você vai enxergar com clareza. E essa clareza te ajuda a tomar decisões, tá? Mas antes desses 3 passos, você precisa da estrutura. Você precisa estruturar, porque você vai controlar o quê? O que você estruturou. Então você estrutura, a estrutura vai te dar controle vai te dar clareza, e clareza vai te ajudar a tomar decisões que mudam o seu negócio. Uma decisão por dia.
E não é sobre dinheiro. A gente está falando de financeiro, é a oficina financeira empresarial, mas não é sobre o dinheiro, tá? É sobre o que a falta dele pode causar na sua empresa, na sua vida. É sobre a liberdade que você pode alcançar quando você faz o financeiro da sua empresa direito. É disso que a gente está falando, tá? Teve 2 casos aqui, clientes que, assim, o pessoal manda depoimento, fala: "Pô, é isso que mudou na minha empresa, é isso que mudou". É que eu acho que travou aqui, pessoal. Vamos lá, a gente já volta aqui. Tudo bem? Estão me vendo bem? Fala para mim, por favor. Manda um joinha, ó, tá certo, tô ouvindo, tá legal. Essa aula vai adiantar para quem é MEI ou quem é MEI tam com certeza funciona para MEI, com certeza, tá? Funciona muito, na verdade, assim, se você não começou a empresa e estruturar o financeiro antes de começar a empresa, você já vai começar a saber o seu resultado, ver o resultado antes de começar. Então, assim, é excelente, é excelente se você está no começo, tá? Então vamos lá, estava falando dos depoimentos, né? Teve dois alunos, né, dois empresários que mandaram uma mensagem para mim. Um mandou um áudio, foi o Eugênio. O áudio dele foi sensacional. Isso foi de um programa da planilha que eu tenho, são 5 aulas que tem lá dentro. E ele mandou um áudio falando assim: Fernando, eu estou muito empolgado, muito animado mesmo, porque dentro dessas 5 aulas eu aprendi mais do que no terceiro. Ele estava no terceiro ano da faculdade. Ele falou assim: eu estou no terceiro ano de faculdade e não aprendi o financeiro tanto quanto você. Tá? E é isso que você vai aprender nessas 3 aulas aqui. Tá? Mais do que uma faculdade inteira. Porque a faculdade ela não ensina para o empreendedor, ela ensina para o cara que vai trabalhar de gerente financeiro. Então ele só vai fazer lançamento. É muito, muito básico. Não faz sentido. Tá? E em outra foi a Alexia. A Alexia ela é uma cliente minha de mentoria, tá? Ela, só para você ver o poder da clareza, é isso que eu tô querendo te passar aqui. A gente fazendo lá, fizemos uma primeira mentoria e ela não tinha ideia nenhuma, estava bem perdida, não sabia os números, o que enxergar, o que não enxergar. E aí a gente viu que de antecipação, ela vendia tudo parcelado e antecipava os valores parcelados. Olha esse erro, é bem possível que você está cometendo esse erro. Presta atenção. Ela vendia tudo parcelado e antecipava as parcelas. De gasto com parcela, ela tinha em média R$ 15.000 por mês, com antecipação, gasto com antecipação. R$ 15.000 por mês. E a gente encontrou isso. Falou: isso aqui está acabando com o seu lucro. O que ela fez? Só de enxergar isso, no outro dia ela já foi no banco, conversou, negociou, abaixou para 7 mil. Abaixou de 15 mil para 7 mil reais. Isso com uma coisa que a gente enxergou em uma reunião, tá? Olha a importância de você ter clareza financeira. Ela colocou 8 mil reais a mais por mês de lucro, tá? Isso é lucro, estava saindo 100% do lucro. Então, 8 mil reais a mais por mês, só por uma coisa que ela achou de clareza. Às vezes você está antecipando muito, já começa a procurar isso. Quanto que eu estou gastando com antecipação? Tá? Se você faz isso, presta muita atenção. Às vezes é melhor você pegar um empréstimo para não precisar antecipar por conta dos juros de antecipação. Tá? Isso vale ouro, anota isso. Se você antecipa, já anota isso e faz. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente tem desejo, né? O que você quer? Ah, eu quero ter mais resultado, eu quero aumentar o resultado que eu tenho, eu quero desafogar de tanto de trabalho que eu tenho, 100% operacional, me desgasto, canso todo dia, trabalhando o tempo todo, no final do mês sem resultado. Você quer mais dinheiro. E você não precisa se matar para conseguir alcançar todo esse valor, para conseguir alcançar o que você está buscando. Tá? Entende isso. Entende isso. Eu estou falando tudo isso aqui porque precisa ter essa base antes da gente entender o que precisa estruturar. Então, você precisa ter essa clareza inicial. Tá? O primeiro, o que você busca? Qual que é o propósito? Tá? Você não precisa ficar 100% operacional. Muda a sua perspectiva. Muda essa perspectiva. E depois entender a importância de ter essa clareza financeira. Então, você não precisa se matar, se desgastar o tempo todo para conseguir continuar, porque isso não vai fazer crescer a sua empresa. O que muda, faz você crescer é mudar a perspectiva, tá? Você precisa entender uma nova forma de fazer gestão financeira, gestão do seu negócio em geral. E é isso que eu quero te trazer. São 3 pilares que são essas 3 aulas, tá? São 3 pilares que são essas 3 aulas. A estrutura, o controle, né, a gestão financeira com análise e a multiplicação do lucro. São essas 3 aulas. Hoje, amanhã e na quinta-feira. É um plano de ação completo para você. Tudo
100% prático, tá? Porque assim, a gente vê, pensa em realização. Como que você quer estar daqui 20, 30 anos? 10, 20, 30 anos. Tem que ter uma vida realizada. Você olhar para trás e falar, pô, eu vivi intensamente. Eu aproveitei cada centavo do tanto de desgaste que eu tive na minha empresa. Eu aproveitei tudo. Isso é muito importante de entender, tá? Então chega de desperdiçar dinheiro. Chega de jogar dinheiro fora. Você trabalha muito para isso. Tem uma taxa que eu pagava muito na minha empresa. Eu chamo de taxa de ignorância. Às vezes você até viu falando isso. Essa taxa de ignorância, o que que é? É um valor altíssimo que a gente paga por não ter um conhecimento específico. Né? No caso da Alexia ali, por exemplo, pô, era R$ 8.000 que ela pagava por mês por não ter um conhecimento. Então você, só de estar aqui, de dar esse passo, de fazer essas 3 aulas, já é muita coisa, já faz muita diferença, tá? Você já vai tirar um pouco dessa taxa de ignorância. É verdade que a gente nunca vai chegar, nunca vai parar de pagar ela. Mas o máximo que você puder minimizar disso é o melhor. Porque não dá. Até quando que vai ficar gastando à toa, se desgastando o tempo todo? Não vale a pena. Não vale a pena, tá? Então hoje a gente vai ver como estruturar o financeiro. Essa base, o fundamento da construção, né, financeira da sua empresa, tá? Hoje eu só consigo desfrutar com a minha família, aproveitar tempo porque eu entendi isso. E só para, às vezes, você fala, pô, mas eu preciso entender muito matemática, preciso ter um conhecimento muito grande. Não. Eu não tenho nenhuma genialidade, não sou nenhum gênio, não domino matemática absurdamente. Matemática que eu sei é o básico, tá? Você precisa saber somar, multiplicar, subtrair e dividir. Se você souber as 4 operações, você tem tudo que você precisa para fazer gestão financeira. Gestão financeira é muito simples, tá? É isso que você tem que entender. O que você precisa? Método, um método que vai te ajudar. Então, se você ficar fazendo de forma aleatória, dando tiro para tudo que ela não vai funcionar, então você tem que ter um foco e um método que te ajuda a saber qual que é o próximo passo. Isso é um método. Você precisa ter uma tecnologia ou uma ferramenta que vai fazer os cálculos de entregar os relatórios. Isso é imprescindível se você tem um papel e caneta ou planilha gratuita. Nossa, que eu já não gastei de tempo com planilha gratuita, né? Você vai lá, baixa aquelas planilhas gratuitas, preenche tudo, gasta tempo pra caramba, não resolve nada. Aí fui para aplicativo. Pega aplicativo, testa alguns aplicativos lá e você olha no final do mês e aí, o que me ajudou isso aqui? Então, assim, tem que ter a tecnologia certa para te ajudar com isso, tá? E a forma de aprendizagem, tem que ter o acesso, igual que você tem essas 3 aulas. Então, aqui dentro dessas 3 aulas, eu vou te entregar, vou mandar uma ferramenta bem simples, só para te ajudar a entender, gratuito, tá? Você que se inscreveu, você vai ganhar essa ferramenta. Então, aqui a gente vai passar o método, que são esses 3 passos, esses 3 pilares. Você vai ter ali a tecnologia, vou te mandar um PDF, vou te mandar ali uma planilha para você preencher e já enxergar alguma coisa. E tem essa forma de aprendizagem. Tá fácil aqui para você entender, tá? E você precisa entender o valor que a gestão financeira tem na sua empresa. Você entendendo isso, tá 100%. A única coisa que eu tenho, para ser sincero, não tenho a genialidade, não domine matemática, não tem nada disso. O que eu tenho é disciplina. Eu ouvi uma vez o Paulo Machado, fui numa imersão com ele lá em Barueri, e ele falou uma frase, essa frase eu levei para a vida toda. Deixa eu ler aqui antes da frase. Estão no comentário aqui. Boa noite, Paula. Fernando, Praia do Rosa, Santa Catarina, que delícia, hein? Aí todo mundo na praia, só eu aqui em São Paulo, o que estou fazendo aqui? Marcelo Vieira, sou contador, conheci a planilha, vou indicar para meus clientes. Show, Marcelo, a gente tem conversado mesmo, é um prazer ter você aqui, tá? Presto consultoria também, sim. Não é o caso aqui, tá? Boa noite, Márcia, tudo bem? A gente já conversou também bastante, né? Prazer ter você aqui, tá? Para mim, um bicho de 7 cabeças. Ó, isso aqui vai acabar hoje, nessas 3 aulas, na verdade. Boa noite, Mari. Boa noite, Laura. Prazer ter vocês aqui, tá? A planilha vai ser gratuita. A gente vai liberar a planilha no final dessa aula. Boa noite, Rejane. E aí? Bora lá. Então, a frase, né, do Paulo Machado. Participei de algumas imersões em Barueri, lá tudo. E com o Paulo Machado, ele me falou uma coisa que faz todo sentido, e principalmente no financeiro. Você tem que fazer todo o dia aquilo que vai mudar a sua vida para sempre. Às vezes a gente fica fazendo todo dia coisa que não vai levar a gente para lugar nenhum.
fica rodando redes sociais, fica, não sei, fazendo um monte de besteira desnecessária, enquanto a gente podia fazer aquilo que muda a vida para sempre. Né? Você tirar 15 minutinhos do seu dia, fazer um lançamento financeiro, vai mudar a sua vida, vai mudar a vida da sua empresa para sempre. É uma disciplina, tá? Não é um conhecimento, não é nada mirabolante. É uma disciplina. Você dá um abraço na sua esposa, dá aquele abraço longo de 30 segundos, 1 minuto, pega, abraça, curte. Mas não é um abracinho, tudo bem, não. Dá um abraço, 30 segundos, 1 minuto, parado ali, ó. Isso, você não tem ideia como muda um relacionamento, tá? Então, assim, é muito importante entender isso. E o que eu vou te passar não saiu da minha cabeça, tá? Não tirei, nossa, deixa eu tirar um método da minha cabeça. Não. Foi muita pesquisa, muito estudo e principalmente, muita tentativa e erro. Né? Fazia um negócio, via lá, pesquisa um vidinho no YouTube, né? Esse tipo de coisa, algum conteúdo de algum expert de TikTok, e aí tenta aplicar. Aí dá errado, você perde dinheiro, perde tempo. Vai tentando várias coisas. É isso que acaba atrapalhando bastante, tá? Então, eu testei muita coisa nas minhas empresas, vi o que deu certo, vi o que deu errado, e é isso que eu quero passar para vocês, o que você tem que evitar e o que você precisa aplicar na sua empresa, tá? Esse que é o meu objetivo aqui. Se tá vazando dinheiro na sua empresa, tá sumindo, você estava na mesma situação que eu, e isso aqui vai te ajudar e muito, tá bom? Então, bastante comentário aqui, pessoal, manda pergunta, tá? É uma conversa, como eu falei no começo da live, isso aqui é um bate-papo, uma conversa, é pra gente conversar, eu quero ouvir vocês e falar o que é relevante para vocês, tá? Então, às vezes eu tô falando uma coisa aqui, essa estrutura eu tenho certeza que é importante, então vamos falar da estrutura, o que falta, como é que eu precifico, a gente vai passar por isso aqui, tá? Mas fica à vontade para ir mandando as perguntas, referente ao conteúdo. Tá, eu queria falar uma coisa, né, pesquisa de IBGE, isso aí eu acho que vocês estão de cabeça cheia de saber, 80% das empresas quebram nos primeiros anos, tá? Dentro de 5 a 10 anos. Eu vi várias pesquisas, aí tem bastante pesquisa com resultado diferente. Pesquisa do IBGE que eu vi, isso aí foi de 2017, se eu não me engano. 80% das empresas quebram nos primeiros anos, tá? Sabe por quê? A maioria por falta de planejamento, falta de gestão financeira. Tá? E falta de venda. Falta de venda é venda. Se você não tem dinheiro entrando, você não tem o que gerenciar, tá? Então você precisa vender. Isso é básico, óbvio. Mas aí, quem que são esses 80%? Sabe aquele seu concorrente? O cara abre uma empresa no mesmo bairro que o seu, ali perto da sua, e vende o mesmo produto pela metade do preço que você vende, ou muito mais barato. Às vezes você fala, pô, o cara tem qualidade, ou o cara, né, ou às vezes não tem qualidade, às vezes é ruim. Esses caras são os caras que vão quebrar dentro do começo, porque não sabem precificar, não sabem estruturar o financeiro. Então tem muita coisa que eles fazem errado que você vai parar de fazer. Entendeu? Então esse concorrente seu que te enche o saco, ele provavelmente entra para essa estatística, porque não sabe fazer gestão financeira. Tá? Então essas 3 dias são a oportunidade para você sair dessa briga. Sair dessa briga por preço, entender como que funciona mesmo o seu negócio, tá? Outro ponto é que vai ser intenso. Eu vou passar, você vê que eu estou falando rápido aqui, eu quero passar o mais breve possível com vocês nessa parte aqui no YouTube, na parte teórica. Então vai ser intenso. Às vezes você pode falar, pô, não conheço os termos, estou com dificuldade. Esfria a cabeça, quero que você esfrie a cabeça. Às vezes vai passar algum termo ou outro, manda a pergunta que não entendi, mas esfria a cabeça e foca no que eu estiver falando, tá? Aproveita ao máximo. Ó, não entendi, eu falei DRE. O que é DRE? Caixa, não sei o que é caixa. É o banco? Não. Aí eu quero tirar essas dúvidas com você. Aqui eu vou tirar o que eu consegui, mas a gente vai ter um meet depois. Lá é para isso. Anota a pergunta que você tiver, manda que a gente vai bater um papo depois ainda. Beleza? Vai ficar gravada as aulas. Não sei. Eu quero deixar gravado sim, tá? Eu quero deixar gravadas as aulas sim. Eu tenho que ver com o pessoal se eles vão me liberar. Se eles não liberar, eu vou liberar também. Tá, eu atropelo tudo e libero as aulas. Tá, eu vou fazer de tudo para a gente liberar as aulas sim, deixar gravada e liberar. Aí eu vou liberar lá na página, vai ficar na página. Tem a página nossa lá, é só acessar e assistir as aulas. Vou fazer de tudo para conseguir liberar, tá? Disciplina é necessária, Patrícia. Mas quando você consegue transformar em hábito, vixe, é isso. Nossa, a Graciele destruiu. Que comentário é esse? Não sei como é que marca esse comentário aqui. Olha isso. Aí fixa a mensagem. Olha lá. Lê isso aí, ó, que a Graciele falou.
Disciplina é necessária, mas quando você transforma em hábito, ninguém te segura. É exatamente isso, tá? Tem um período, né? Você faz por 21 dias, se transforma em hábito. Você faz por 90, vira um estilo de vida. Pô, você fazer um negócio desse por 90 dias e seu estilo de vida, você dominar o financeiro e multiplicar seu lucro, é o que a Graciele falou aqui, ninguém te segura. É isso aí, direto ao ponto. Muito bem. Então vamos lá, focar nisso. Aqui é um GPS, tá? O que é um GPS? A gente vai caminhar junto. Então, se eu falar coisa nova para você não entendeu, isso aqui é um caminhar junto. Eu quero que você caminhe comigo, pergunte o que você precisar, que eu quero te ajudar com isso, tá? E vai ter um material complementar. Não esquece de pegar o material complementar. Isso aqui é o primeiro passo que a gente está dando. Na minha primeira empresa, só para você entender de onde saiu tudo isso, minha primeira empresa foi uma marmitaria. Comecei junto com meu pai, sem controle de nada, abri umas portas. Vou começar, os dois gostam de cozinhar, vou começar a fazer comida e vender, né? E o que acontecia era isso, a gente trabalhava muito, o dia inteiro, acorda cedinho, prepara tudo, atende o pessoal, depois sai, faz compra, faz lançamento, tem que pensar em venda, tem que fazer tudo. Então a gente era socado no operacional. Isso que eu estou falando para vocês é o que eu vivia. Era 100% no operacional. E aí fazia as contas, começamos a crescer, melhorando tudo. Chegou ali, bater uns 30 mil reais por mês, era mais ou menos essa a venda. E tudo era pesado, milimétrico, pesado. A gente pesava, ó, o bife é 100 gramas de bife, arroz 150 gramas, feijão 100 gramas, não sei se era esse os pesos exatos, não lembro. Mas era tudo pesado e na hora que fazia, ó, para sair tudo no padrão. Para quê? Para manter os custos exatos. Dentro disso aí era para ter uma margem de 30% de lucro, de acordo com a minha conta, né, na época. Então, 9 mil reais de lucro. Chegava no final do mês, cadê? Chegava no outro mês, cadê? Terceiro mês, cadê? Quarto mês, cadê o dinheiro? Eu nunca desconfiei do meu pai, pelo amor de Deus. Se tem alguém que é honesto, íntegro, é meu pai. Eu agradeço demais meu pai, minha mãe, por isso, por colocar isso em mim, essa integridade, essa honestidade. Tá? Então, assim, mas a gente sentava no final do mês, tá, o que está acontecendo com esse dinheiro? Aí que a gente começou, pega a planilha, pega aplicativo, pega tudo isso não funciona. E aí eu desenvolvi uma planilha, comecei a estudar muito, me dediquei 100% em estudar, pesquisa, estudo, tentar, erro. E aí eu acabei desenvolvendo a planilha, que é a planilha que a gente tá sempre vendendo aí, vende bastante, tá? E, e essa planilha eu não criei para vender, não criei para fazer para ninguém. Eu criei para marmitaria. E aí lá eu enxergava tudo. Nossa, mas me ajudou de um jeito. Eu enxergava o tanto que o custo de carne representava no faturamento da minha empresa. Isso era incrível. Meu Deus, a gente sabe que, ó, tá passando do peso, não tá batendo com o peso que a gente calculou. Então a gente ia lá e começava a ver com os funcionários, ó, o que tá acontecendo? Tá mantendo peso? Tá mantendo padrão? Então a gente começou a calcular tudo isso. E essa clareza ajudou muito. E aí foi um dia que eu fui lá eu tava lá em Barueri, morei um tempo lá, e lá em Barueri, eu estava numa reunião de empresários, né, lá dentro de Barueri, em Alphaville, e aí um pessoal olhou essa planilha. Eles viram a planilha e falaram, cara, que é isso? Você não tem ideia do valor que tem uma planilha dessa para uma empresa. E eu não tinha mesmo. Eu fiz para uso próprio, né? E aí eles falaram, cara, você tem que compartilhar isso. Você não tem ideia de tanto de gente que isso aí vai ajudar. E aí eu decidi mudar a forma que ela era feita, né, para atender mais pessoas, tudo. E criar as aulas, fazer as aulas para ajudar também. E aí agora eu decidi abrir a oficina financeira para compartilhar ainda mais isso, né? Para ajudar ainda mais na prática que eu vivo ouvindo de vocês. Então tudo saiu desse dessa busca para arrumar a minha própria empresa, tá? Como que você cria essa estrutura? Pega aí caderno, pega aí papel, caneta, Bic A4, melhor ferramenta de anotação que existe, é nada, tem melhor, mas Bic A4 já ajuda bastante, eu uso muito. É verdade, disciplina é tudo, a aula fica gravada, respondi. O maior problema do empresário é a falta de gestão financeira, ou a gestão financeira errada, exato, exatamente isso. Maria, boa noite, Maria. Estou ansiosa e preciso aprender. É isso que a gente vai fazer aqui. É isso que a gente vai fazer aqui. Tem muita dificuldade em precificar peças. Laura, a gente vai ver isso hoje, tá? A gente vai ver a precificação hoje. Eu tenho certeza que vai te trazer muita clareza sobre isso. Trabalho com panificador e minha dificuldade hoje é com estoque,
tá? Estoque, como eu falei, eu trabalhei na alimentação, tive uma marmitaria, depois tive uma hamburgueria. E estoque realmente é muito complicado. A gente conversa sobre isso, tá? A gente vai conversar assim. Fernando, essa aula vai ficar gravada. O Mari, eu vou fazer de tudo para conseguir deixar ela gravada para vocês, tá? Eu vou conversar com o pessoal. A ideia era fazer tudo ao vivo, sem deixar gravada, mas tem você, tá? A Márcia também pedindo. Eu vou ver com o pessoal aqui para a gente liberar e deixar gravada para vocês conseguir acessar depois também, tá? Porque aqui eu sei que eu vou passando rápido. Eu vou passando rápido mesmo para a gente poder entrar no Meet lá e tirar as dúvidas. Tá? Mas eu vou falar com o pessoal para a gente deixar gravado assim para vocês conseguirem ter acesso depois. Então vamos lá. Papel e caneta, que a gente vai falar sobre a estrutura. Deixa eu beber uma água aqui. Então a estrutura financeira, que eu vi em vários negócios, desses mais de 3 mil, é bem padrão, é bem padronizado. Eu chamo de blueprint financeiro. Foi o nome. Como é um método próprio, eu dei um nome próprio para o método. Blueprint é o quê? É a planta de uma casa. O blueprint é a planta em inglês, tá? Planta de casa ou de uma construção. O que a planta faz? Quando você pega uma planta na mão, você vai pegar ali, ó, aqui vai ser o quarto, aqui vai ser a sala, aqui vai ser a cozinha. Então você tem todo o planejamento da casa, onde que vai ser fio, onde que vai ser cano. Então todo o planejamento da casa você tem antes de começar a construir. Porque você imagina, você paga para um pedreiro começar a construir uma casa e fala, ó, vai construindo aí. Aí o cara põe o quarto na porta de entrada, é o quarto de casal, assim, faz tudo bagunçado, tudo fora de sentido. Esse fora de sentido é o que você faz com o seu financeiro. Tá? Você sai construindo tudo sem sentido. Por isso que eu chamo de blueprint financeiro. É essa planta da casa, é essa estrutura. É como que você vai organizar, planejar, precificar e organizar seu caixa. Para você não começar a construir sua casa financeira sem ter um bom planejamento, sem ter uma estrutura bem feita. Faz sentido? Faz sentido para você? Se faz sentido, clica no like ali, ó. Tem 35 pessoas, 13 likes. Vamos lá. Então, esse é o blueprint, tá? Isso é o que é essa estrutura financeira. Como que ele é separado? Você tem a organização, organizar tudo financeiro, você entender, dar nome para os boi, tá? Você entender o nome de cada coisa, entrada e saída na sua empresa. Isso tem um poder muito grande, tá? Só dar nome tem um poder muito grande. A gente vai falar sobre isso. Então, organização, primeiro passo do blueprint, da estrutura financeira. Você tem o planejamento, segundo passo. Você tem a precificação e você tem o caixa. Organização, planejamento, precificação e caixa. Tá? Isso é a estrutura financeira da sua empresa. Como que você usa essa estrutura na sua empresa? Primeiro, a organização é o seu plano de contas de caixa. Tem plano de contas e tem plano de conta de caixa. Plano de contas, quem é contador gosta bastante. É útil, muito importante na empresa, tá? Mas um plano de conta de caixa facilita muito a vida do empreendedor. Eu, como saí do lado do empreendedorismo, eu entendo como faz a diferença você enxergar tudo, nomear tudo, tá? Então, como que você usa? Você vai nomear tudo que entra. Imagina que se você pegou a tarefa, né, já foi mandado lá no WhatsApp, tem o PDF com tudo que você precisava trazer para essa aula. Então, ó, você tem lá todas as formas de recebimento, o que é imposto, o que são os custos fixos e variáveis, custos e gastos, né? Gastos fixos e variáveis dentro da sua empresa. Então, se você fez essa tarefinha, trouxe isso, você já, antes de chegar na live, já começou a ter resultado, tá? Você já fez o seu plano de contas sem saber. É aquilo lá, é simples daquele jeito. E quando a gente fala plano de conta de caixa, é um nome lindo, bonito, mas na verdade é você anotar o que entra e o que sai. Literalmente isso, tá? O que entra e o que sai na sua empresa. Então é muito simples. Como que entra o dinheiro? Entra no débito, entra em dinheiro, entra no crédito, crédito parcelado, crédito antecipado, entra em voucher, independente de como entra o dinheiro na sua empresa. Como que ele entra? É isso que é o seu plano de caixa, é assim que você usa a organização. Tá fazendo sentido? Segundo passo, que é o planejamento, é criar meta, tá? Boa noite, tem várias pessoas assistindo aqui. Vamos curtir. Boa, Graciele. Vamos curtir essa aula para chegar a outras pessoas também. Fernando está compartilhando com meus experiências transformando a sua vida. Boa, obrigado, Graciele. Boa, para cima. E compartilha, tá? Se isso aqui está sendo importante para você, está te ajudando, tem um amigo seu que tem empresa, você fala, ó, assiste isso.
Vou fazer de tudo para ficar gravado, tá? Compartilha com esse seu amigo empreendedor. Fala, ó, assiste que isso aqui vai te ajudar, tá? Então vamos lá. Então, o segundo passo é o planejamento. Então, organização, criar esse plano de contas de caixa, que eu imagino que você já até começou a fazer ele, antes de entrar para a live. O segundo passo é criar meta, é o planejamento, criar meta e um orçamento operacional. Criar metas, a gente vai colocar uma meta, vamos pôr aqui, pensar para 5 anos, pensar para 10 anos, 5 anos, 2 anos. É importante isso, você ter essa visão de onde você quer chegar. Mas meta, eu acho muito interessante. Eu vi uma aula do Nando, esqueci o sobrenome dele. Perdão, esqueci o sobrenome dele. Mas ele fala, ele é psicanalista. E ele fala sobre isso, a importância de você ter essas metas bem elaboradas para uma semana. Então, você tem a meta, por exemplo, de vendas para a sua equipe de vendas. Ó, você tem que fazer o quê? Você tem a primeira semana, a segunda, a terceira, a quarta semana. Você divide as semanas do mês, ao invés de pôr uma meta, você tem que vender 20 mil reais no mês, você vai ter que vender 5 mil reais por semana. E aí você põe metas diárias. O que você precisa fazer para cada dia para alcançar a sua meta? Por exemplo, aqui você tem hoje essa primeira aula e as tarefas que você tem que fazer. Amanhã, hoje a gente está falando de estrutura. Amanhã, estruturamos o negócio, agora a gente vai ver como é que ele faz o lançamento, enxerga um DRE, enxerga um fluxo de caixa. Isso a gente vai ver amanhã. Então, hoje, você fez a sua tarefa. A sua meta para hoje é essa. Organizar o financeiro, entender como que você faz o preço. Amanhã, como que eu faço o lançamento, como que eu enxergo os relatórios que eu preciso enxergar, os mais importantes para minha empresa. Na quinta-feira, terceira aula, como que eu faço para pegar esses dados, essa clareza que eu vou ter, né, dos lançamentos da segunda aula, para tomar decisões. Entendeu? Então, é uma meta por dia e assim fica fácil de fazer. Porque se você olha lá na frente, eu faturo 10 mil reais por mês, quero ir para 100, ou eu faturo, sei lá, 50 mil reais por mês, tenho 10 mil de lucro, eu quero ter 15 mil de lucro no outro mês. Se você dividir, se você olha no geral, você fica cheio de coisa e não sabe o que fazer. Agora, se você limita tarefas diárias, muda o jogo, tá? Isso muda o jogo. E orçamento operacional. Orçamento operacional a gente vai ver na prática. É você listar tudo que tem na sua empresa, tá? Você fez o plano de contas e aí você vai listar ele de uma forma que você enxerga com clareza, com as porcentagens que você precisa. Terceiro passo é o preço. Então vamos lá. Primeiro, plano de contas de caixa, organização. Segundo passo, o planejamento, que tem a meta e orçamento operacional. Terceiro passo é o preço, precificação. Anota aí, anota isso. Os primeiros lançamentos levantaram a caixa rápido, antecipando a plataforma. Certamente pedindo um valor. É exatamente isso, a antecipação perde bastante. Às vezes tem que fazer, né, não tem jeito, mas quanto antes conseguir acabar com isso, melhor. Então, o terceiro passo aqui é precificação. O que tem que fazer com a precificação? Vamos lá. O que você precisa levar em conta para precificar seu produto? Custo de mercadoria variável. O que é isso? É o CMV. O que é isso? É a cereja do bolo. É isso aí. É a cereja do bolo, mas ela que manda em tudo, né? Você faz todo o seu planejamento. É isso que eu vou gastar. Essa vai ser a porcentagem de custo. É isso, eu não sei o que. Você precifica errado, você mata todo o restante que você planejou. Você entende isso? Então, você precificar errado, você mata todo o restante da sua empresa. Então, acertar no preço é muito importante. Então, eu simplifiquei aqui o máximo possível para você como precificar. Custo de mercadoria variável. O que é isso? CMV. O que é isso? É tudo que você gasta para produzir o seu produto. Entendeu? Então, panificador. O que você gastou para fazer o seu produto? Para vender ele. Gastei farinha, gastei água, gastei fermento, sacolinha do pão, a sacolinha que vai por fora. Tudo que envolve matéria-prima que você gasta, você fez uma venda, você tem que repor esse material, isso é um custo de mercadoria variável. Tá? Então, precisa levar ele em conta. É muito importante você ter clareza de tudo, não só às vezes falar, farinha, água e fermento. Não, não é. Você tem sacolinhas, você tem todos esses elementos, tá? Então, você tem que somar tudo isso e colocar ali no seu preço, na hora de precificar. Leva em consideração isso. Segundo passo, deduções ou impostos. Tá? Tem outros tipos de deduções, reembolso, cancelamento, mas vamos focar no imposto. Então, você leva em conta ali custo de mercadoria variável e deduções. Quanto você paga de imposto? Eu só MEI. Então, põe lá a sua taxa de MEI, 65, 70. Cada hora está um valor diferente. Tá? Então, põe a taxa da MEI. Quanto que você paga de
Serviços não tem mercadoria. Tá, excelente pergunta, Fernanda. Como é que calcula? Serviço não tem mercadoria variável. Às vezes tem, tá? E você tem que levar em consideração. Então, você faz serviço de dedetização. Você tem um veneninho que você põe lá, você tem que fazer o spray e ele é uma mercadoria variável. No serviço, o que, que você tem? Você tem o custo da sua hora. Quanto que custa a sua hora? Quanto que custa o transporte? Por exemplo, vamos supor que você paga um funcionário, você paga R$ 2.500 para ele fazer um serviço. Qual que é a capacidade máxima desse seu funcionário de serviço? Vamos supor que é uma jornada de 8 horas por dia. Escritório de advocacia, tá? Tá legal? Quanto tempo você vai gastar com esse cliente? E qual que é o seu limite máximo de atendimento? Então vamos supor que você tem 100 clientes e você gasta 1 hora por semana com cada um deles. Aí você conta, é 8 horas por dia. Tá, mas esse 8 horas por dia tem um cafezinho, tem pausa, tem não sei o que, acaba recaindo para 6. Dessas 6 horas, está 100% produtiva? Qual que é a porcentagem de produtividade dessas 6 horas? Você tem que levar isso em conta. E aí você vai calcular, você paga R$ 2.500 por um funcionário. Se ele trabalha 6 horas por dia, vamos por vezes 20, vai dar 120 horas no mês. Aí você faz a conta, R$ 2.500, se eu falei de salário base, aí você tem que pôr férias, 13º, mais um monte de coisa por cima. Vamos pôr que dá R$ 4.000. R$ 4.000 dividido por 120, aí você vai saber o custo da hora que você tem. Esse custo de hora você pode comparar ele com o custo de mercadoria variável, tá? Faz sentido? E aí você conta isso ao invés do custo de mercadoria variável. Você tem que saber também o custo de mercadoria, como também o custo de serviço. Qual que é o valor da hora, da sua hora, da hora do seu funcionário? Você tem que conseguir chegar nesse valor. E principalmente entender a capacidade máxima. Qual que é o valor máximo que esse funcionário pode alcançar para mim? Qual que é o valor máximo que eu consigo atingir? Que às vezes, por exemplo, você trabalha sozinho como advocacia, não sei se é o caso. Se você fugiu aqui, perdão. Se você vai ter um limite de horas que você vai conseguir atender. Então vamos supor que seu limite de faturamento máximo é R$ 30.000 no mês. Aí você vai, aluga um escritório de 10 mil, contrata a secretária, paga 5 mil para cada um e você exagera no seu custo, achando que você vai vender mais, mas você tem um teto de capacidade máxima sua como atendimento. Aí você tem que pôr funcionário, vai pôr 3, 4 funcionários, entender a capacidade máxima desses funcionários. Faz sentido? Então, assim, é bastante. Isso estava nem planejado para hoje, mas é isso que você tem que pôr no preço, tá? Só isso vale uma curtida, hein? Tá? Então vamos lá. Então, custo de mercadoria variável, deduções ou serviço variável, deduções, imposto. Quanto você paga de imposto? Simples Nacional, 4%, 5%. Põe essa média de porcentagem que você paga de imposto. Ah, mas varia todo mês. Sim, varia, mas qual que é a média? Você não vai calcular o preço baseado na variação que tem. Então põe essa média. Despesa variável o que é? Taxa de cartão. Quanto você paga de taxa de cartão? Quanto que você paga de comissão para vendedor? Frete, tudo isso cai dentro do preço. Então você tem que calcular dentro do preço. Tendo isso em mente, essas porcentagens, você precisa descobrir a porcentagem da despesa fixa. Oficina de autopeças, funcionário recebe comissão trabalho realizado. Isso, essa comissão, despesa variável, tá? Chama despesa variável. Essa comissão que você paga para ele. Isso a gente vai ter o plano de contas ali, vocês vão preencher tudo lá dentro. Então, despesa variável, faturamento. Mas para você conseguir calcular o preço, você precisa saber a porcentagem da sua despesa fixa ou despesa operacional. A operação sua tem um monte de despesa, que é a despesa que você paga fixo todo mês. Tá? Aluguel, conta de luz, parcela de carro, prolabore, então, salário de funcionário, propaganda no Instagram, Facebook. Então, você vai somar tudo isso, ele vai te dar um valor fixo, não uma porcentagem. Como eu descubro essa porcentagem? Aí eu quebrei tanto a cabeça com isso. Você não tem ideia. Antes de abrir a hamburgueria, por exemplo, que a hamburgueria eu já abri tendo esse conhecimento financeiro, tá? O que aconteceu? Eu não consegui achar esse valor de jeito nenhum. Como que eu calculo ele? Você precisa ter o faturamento. Se você não abriu a empresa ainda, você precisa ter essa projeção de faturamento. Separa seus produtos, imagina lá o tanto que você vai vender, né? Quanto que eu vou investir em propaganda para atrair tantos clientes, quanto que custa cada cliente, e você vai saber quanto que custa, quanto que você vai ter de faturamento. Uma noção. É o máximo que você pode fazer. É o melhor que dá para fazer. Agora, quando você tem um faturamento, pega essa média de faturamento
E aí você calcula a porcentagem que a despesa fixa sua tem do faturamento. E essa porcentagem precisa estar no seu preço de venda. Pesado isso, né? Acho que ficou um pouco complicado. Como eu falei no começo, pode ser intenso. Esfria a cabeça e foca. A gente vai ter reunião no Meet depois. Eu vou liberar, antes da reunião do Meet, eu vou liberar uma planilha que vocês vão preencher esses 10 produtos. Imagino que vocês separaram 10 produtos com o custo que tem. No seu caso, Fernanda, tenta ver aí o custo de hora, calcula por cima, só para ter uma base do preço. E aí você vai calcular esse preço de venda do seu negócio, tá? Você vai ter isso aí gratuito. É ridículo isso, tá? Mas, assim, é muito válido, tá? Isso é muito válido. Então, assim, na prática, vocês vão enxergar com muito mais clareza isso que eu acabei de falar, tá? Eu vou passar, porque senão a gente vai estender muito nisso. Precificação, dá para a gente ficar uma semana falando sobre isso, e é bastante coisa que a gente tem para passar, só em preço. Mas vamos lá, blueprint. Voltando. Blueprint. Organização, tá? Plano de conta de caixa. Criar a meta junto, que é o planejamento, com orçamento operacional. Preço de venda, produto, serviço, tá? É basicamente a mesma coisa, só tem que entender que um vende uma mercadoria e o outro está vendendo a hora, o custo da hora. E o terceiro passo é o caixa. Caixa é muito valioso. Às vezes sua empresa tem lucro e você não tem caixa, né? Isso some com o seu dinheiro. É a próxima aula. Tem 4 passos que você precisa entender e trabalhar no seu caixa. É mais importante até do que o lucro. O lucro é muito importante, com certeza. Mas você ter lucro e não entrar o dinheiro é triste, né? Some com o seu dinheiro. Amanhã a gente vai ver na prática isso, vocês não têm ideia. Eu vou mostrar na planilha, vamos pôr uma planilha, vou colocar as vendas, você vai ver, cara, esse cara tem, sei lá, 30 mil de lucro e não tem, e vai ficar negativo. Vocês vão chegar isso na prática, tá? Então, os 4 passos do caixa. Primeiro, uma reserva imediata. R$1.000, R$2.000, R$2.500, o que você conseguir guardar. Para quê? Isso aí não ajuda em nada, precisaria de mais. Não. Como que isso aí te ajuda? Você tem lá R$1.000, R$1.500, deixa guardadinho lá num tesouro direto, alguma coisa que você tenha liquidez imediata, tá? Quebrou um equipamento na sua empresa. Aconteceu um imprevisto, aí fiquei sem lucro. Não, o imprevisto acontece todo dia. Se o imprevisto acontece todo dia, ele já é previsto. Funcionário quebrou não sei o quê, aconteceu X, sei lá, dependendo do que aconteceu. Se você tem esses R$1.000, R$1.500, R$2.000, que seja, você não vai esquentar a cabeça. Quebrou alguma coisa, você pega esse dinheirinho, paga e já refaz ele, já repõe ele com o tempo, né? Então, você não tem ideia de como isso ajuda. Para quem está no começo, tá? Se você está no começo e não tem nenhuma reserva, é importantíssimo você ter isso. Segundo passo é o break-even. É quando a empresa começa a se pagar. Você abre uma empresa, ela vai começar sem te dar lucro. Chega um período que a sua empresa vai começar a se pagar, tá? O break-even, ou ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio, você entender qual que é o ponto de equilíbrio, é onde a empresa se paga. Isso é muito importante você ter em mente. Então vai chegar, tem uma caminhada para você chegar nesse break-even, tá? E você conhecer ele é importante. Lá no orçamento operacional, na segunda etapa, você já entende isso. Então você vai ter essa jornada até chegar lá. Até chegar lá, você tem que ter dinheiro. Que a sua empresa ela vai gerar despesa, vai gerar um custo. Acontece de abrir uma empresa e já se pagar de cara, se pagar assim, não o investimento, pagar a operação, acontece. Com a minha hamburgueria aconteceu. Né? No primeiro mês já pagou, já ficou 100%, até sobrou um pouquinho ali de lucro. Mas eu tinha o conhecimento, já fazia tinha uma noção do que ia ter o faturamento, previsão, tudo. Tá? Então, o primeiro passo do caixa, tá? Reserva imediata, R$1.000, R$2.000, que você precisar ter na sua empresa, você vai enxergar o seu negócio. Segundo passo, o break-even point, que é esse ponto de equilíbrio. Terceiro passo, criar o seu capital de giro. Gente, isso é muito importante. Tem gente que está pensando em brand. Eu quero desenvolver minha marca, quero não sei o quê. É muito importante desenvolver brand. Mas é a história que eu falo do carro com o tanque furado. Você quer fazer uma viagem longa, só que o tanque está vazando dinheiro. Entendeu? Não faz sentido. Então, cuida do financeiro primeiro. Cria esse capital de giro. Você tem capital de giro, você vai começar a enxergar dinheiro que você pode investir. 30 mil que eu preciso para pagar a minha operação. Deixa esses 30 mil ali. Tudo o dinheiro que entrar, você não vai gastar. Você vai gastar do capital de giro. Então, você vai circulando, vai girando esse capital. É isso, tá?
Você precisa entender essa necessidade. E o quarto passo é fazer uma reserva de 3 meses a 6 meses. Isso eu falei ontem no Stories, tá? Se você acompanhou por lá. 3 a 6 meses. É a mesma reserva. Vou fazer um investimento na bolsa. Todo mundo recomenda, ó, tem uma reserva financeira primeiro. Reserva de emergência. Para a empresa, a mesma coisa. Ah, o Covid chegou, quebrou minha empresa. Se você tem uma reserva de emergência, você vai cortar todos os seus custos, o mínimo possível numa pandemia, no que for, e você tem uma reserva de 3 a 6 meses para segurar essa pancada. Você entende a importância disso? Então, esse é um passo a passo que precisa seguir para gerar o seu caixa. Tá? Vamos de novo nos 4 passos do Blueprint. Dá nome para tudo, é a organização financeira. Quando você dá nome, aquele monte de coisa, eu sei tudo, tenho controle na minha cabeça, tá tudo te controlando, na verdade. Quando você põe no papel, você está no controle, você sabe o que entra e o que sai. Organização. Segundo passo, visão. É você enxergar, saber tudo o que você precisa. Você ter certeza do que você precisa. Isso é a visão. Terceiro passo, é o que manda em todo o restante, é o preço. Errou nele, todo o resto vai estar errado. Quarto passo é a segurança, é a blindagem do seu caixa, é a blindagem da sua empresa. Tá? Isso é o blueprint financeiro, é a estrutura financeira. Conseguiram anotar? Faz sentido? Deixa eu dar uma olhada nas perguntas aqui que eu fiquei... Fui pro conteúdo, não vi. Serviço não tem mercadoria, como é que eu calculo? Tá, beleza, aqui já foi. Já ajudou bem. Trabalho da oficina, beleza, aqui já foi. Ponto de equilíbrio é o momento em que a sua receita é igual. É isso aí, Marcelo. Exatamente. Exatamente, é o ponto de equilíbrio. Então, você está cumprindo com as obrigações da empresa. O Ricardo Elétrico, na época, tinha faturamento bilionário, mas o lucro líquido menor do que empresas menores. Se não for calculado, exatamente, é ilusão. Então, você tem um faturamento gigantesco. Tá? Eu já dei mentorias para empresários que faturavam aí 800 mil, até mais milhões aí por mês. E estava negativo, faturamento negativo. Aí a gente foi, ajustou e conseguiu, né? Assim, é pouquíssima coisa que muda muita coisa, tá? É o que está marcado ali da Graciele. É esse hábito pequeno que muda muita coisa, tá? Então é isso. Esse é o blueprint, essa é a estrutura financeira. Mais uma vez, rapidinho, blueprint, a estrutura financeira, organização, planejamento, precificação, caixa, tá? Esses 4 passos vai mudar a história da sua empresa. Você não tem ideia. Você não tem ideia. Aplica isso, tá? Aplica isso. Com essa estrutura financeira, o que você precisa? Ter disciplina. Você vai criar uma disciplina, tá? Depois que você montou a estrutura, você precisa ter 15 minutos do seu dia. 15 minutos do seu dia é pouca coisa. Uma ferramenta boa vai te ajudar nesse sentido. 15 minutinhos, acaba o dia, faz o lançamento. Isso aqui que entrou, isso aqui que saiu. Na ferramenta certa. E vai te ajudar muito. Não é nada radical. Nossa, precisa dar piruleta, cambalhota de costa no ar. Não precisa de nada disso. É 15 minutinhos do dia. Planejamento que é definir meta. Põe a meta. Qual é a meta? Ó, exemplo, faturar, aumentar o faturamento de tantos por cento. Com meta clara, aí você especifica ela. Como que você vai saber que alcançou? Tá? Aí você põe como medir. Como que você vai medir? Ó, faturava 50 mil, agora eu vou faturar de 30 a 40 mil. Sei lá, um exemplo. Você vai mudar o seu faturamento, aumentar. Eu acho que o caso que o exemplo que eu dei aqui foi ruim. Então, você está faturando 10 mil, você quer aumentar para 20 a 30 mil. Então, você vai saber quando você alcançou essa meta. É alcançável? Fácil, possível, difícil? Não nessa condição. Então, você já sabe, você já vai definir isso. Se põe a meta, você vai saber, pô, é fácil. É possível, é difícil. E aí você vai colocar por que ela é relevante, que é o que eu falei no começo da live lá, o propósito, por que você quer alcançar ela. Coloca um prazo para alcançar essa meta. Não põe uma data fixa, coloca uma data binária que fala, né? Eu vou alcançar essa data, essa meta, sei lá, do dia 1 de novembro até o dia 30 de dezembro. Tá? Porque você consegue, se você coloca só 30 de dezembro, às vezes você nem vai alcançar. Se você põe do dia 1 até o dia 30, você tem uma margem que facilita. Isso aí psicologicamente ajuda muito a atingir metas, tá? E coloca as ações necessárias para alcançar essa meta. Simples, básico, mas muito efetivo. Muito efetivo. Você não vai estar caminhando para nada. Você sabe qual direção você tem que caminhar para sua empresa.
Beleza? Põe metas aí longa e curto prazo. É importante. Orçamento operacional. Esse negócio aqui, você não tem ideia de como ajuda. A maioria das consultorias que eu faço, a gente fica um tempão olhando para isso aqui, até em relação a preço. Né? Pega o preço do cara, coloca dentro do orçamento operacional e já entrega tudo, como que funciona cada parte do custo. Né? Então, nesse exemplo aqui, ó, 50 mil reais mensais, aqui onde está tracejadinho, né, é onde você pode escrever, no restante não. Porque senão você vai perder fórmula, tá? Então, é importante que você escreva só onde tem essa linha vermelha. Então, aqui você vai pôr 50 mil mensais. Aí você põe qual que é a porcentagem de custo variável. Ah, é 30%. Eu pego um produto e multiplico por 3, então vai dar 33%. Qual que é o seu imposto? Quanto você paga de imposto? Eu pago 4%. Despesa variável. Eu pago, em média, 2% a taxa de cartão. Ocupação. Aí você coloca tudo aqui, ó, despesa. Tudo que a gente viu, nomeou no plano de contas, você vai sintetizar aqui com valores. Tá? E esse orçamento operacional te ajuda muito. De verdade, ajuda demais, tá? E aqui você já tem o resultado, ó, sua margem de lucro, 17% ou R$ 8.500 no mês. Então, de 50 mil, R$ 8.500 no mês, R$ 100 mil no ano. Isso aqui é o ideal. É o seu planejamento ideal, né? Aquilo que você, a segunda etapa ali do blueprint financeiro. Fez o orçamento operacional. Tá, beleza, tá lindo. Na prática, você tem que ver o que está acontecendo. Aí você chega aqui, ó, sua despesa administrativa, ao invés de 3%, ela está em 7%. Cara, você perdeu R$ 2.000. O que aconteceu? Aí você tem que vir aqui no seu plano de conta, junto com os lançamentos, isso a gente vai ver amanhã no DRE, no fluxo de caixa, mas você tem tudo nomeado certinho. E aí você vai ver, pô, olha isso aqui, ó. Eu paguei uma multa de um carro. Eu paguei estourou o cano d'água, ficou vazando água na privada um tempão, paguei 3 mil de conta de água. Tô dando exemplos aqui só para você entender. Mas você vai conseguir enxergar, daqui 3 anos, você volta nesse mês, você vai enxergar por que saiu do seu orçamento operacional. Tá? Então coloca aqui, ó, qual que é a sua média de venda? Ó, vendo aí, ó, de 10 a 20 mil. Qual que é a média? Aí você vai colocar essa média e isso vai te ajudar muito. Você não tem ideia como isso aqui ajuda. Tá? Isso aqui ajuda demais. Então preenche aí com carinho. Se tiver dúvida nesse preenchimento, me chama aqui, abre o microfone e fala comigo. Tá? Mas como é que a gente sabe essas porcentagens aí, no caso? Porque lá a gente vai colocar, tipo assim, o valor, vamos supor, custo com funcionário, vamos botar assim, 3 mil. Como é que eu 3 sei, mil. quantos que isso aí gera em porcentagem pra gente colocar aí? Qual que é o seu faturamento médio? 20 mil, mais ou menos. 20 mil. Então, 3 mil vai dar 10, vai dar 15%. 15%. 15%. Vamos fazer aqui, ó, vamos fazer na prática. Então, vou por 20. Ó, tá vendo? 15% está dando 3 mil reais. Uhum. Tá? Então, nas condições aqui que está aqui, ó, quanto que você paga de propaganda, quanto que você gasta com Facebook, Instagram, essas coisas. Uns R$ 700 que eu gasto. R$ 700. Então, vamos achar a porcentagem. Vamos por 4. 3,5. Acho que 3,5. Aluguel, 2.400. 2.400 é aluguel. Tem IPTU, tem seguro ou não? Não, só isso aí Não. mesmo. 2.400. Então, aqui vai dar 12%. É isso aí, ó. A imposto? Imposto, 6% tem que pagar. 6%. A despesa variável, taxa de cartão, uma média, tá? Uma média. Aí varia, né? No débito 1 e pouco, no crédito 3,5. Tá, vamos deixar 2. Vamos deixar essa margem de 2. Administrativa, vamos baixar com uns 3% aqui. O que tem? O pessoal tá um pouco atrasado aí, tem bastante coisa que a gente já passou, tá? A gente está deixando gravado e a gente vai disponibilizar. Tá? Não ia ficar gravado, a gente vai dar um jeito de disponibilizar para vocês, e vocês verem como é que funciona todo esse processo. Essa aqui é a prática, tá? Isso aqui vai acontecer na real. Funcionário, beleza? Veículo, tem algum gasto com veículo? Não. Beleza. Aí o Prolabore aqui o 0, que você vai enxergar e você pega o Prolabore que você quiser pegar. Tá? Uhum. Então, Esse aqui, ó, tá aí. dando
Na prática, é para dar, com isso, essas informações que a gente colocou aqui, é para dar R$ 5.000 de lucro. Sem Prolabore, tá? A gente está sem Prolabore, sem gasto com veículo. Tá? Então, assim, vamos supor que você pega 5.000 de Prolabore. R$100. Pus porcentagem aqui, perdão. Porcentagem, vamos por... Vai dar 25%? Então, sua empresa dá R$ 100 de lucro, contando 5.000 de Prolabore. Nesse caso aqui, nesse faturamento, nessa situação. Esse CMV aí é o valor, vamos supor, você compra um produto por 10, se vende por 20. Nesse caso aqui, tá comprando por 10, vendendo por 30, 33%. Tá. Por 10 vende por 20, você tem 50% aqui. Aí lascou. Entendeu? É isso aí que eu tô errando aqui, cara. Você vê como isso aqui ajuda na precificação? Tá? Aí tem aqui fluxo de caixa DRE, a gente não vai mexer com ele agora. Aqui tá bem simplificado, um resumo mensal, tá? Só pra gente enxergar mesmo, mas a gente não vai ver isso aqui hoje e amanhã. Se quiser fuçar, bagunçar, fiquem à vontade. Mas amanhã que a gente vai explicar. A parte do preço aqui, ó. Precificação. Cara, isso aqui é o... Aqui que faz a coisa acontecer, tá? Também uma planilha bem simples, que nem aqui no exemplo, ó, R$ 50.000 seria um faturamento. Precisa entender o faturamento, foi o que a gente conversou na aula. Despesa operacional, eu pus aqui R$ 20.000, que dá 40%, é alto, tá? 40%. Imposto, 4%, despesa variável, 2%. Aí eu peguei um produto aqui de R$ 500. Tem um custo dele de R$ 200, custo de mercadoria variável. Imposto, ele já vai calcular baseado na porcentagem que eu pus aqui, vai dar R$ 20. Despesa variável, estou pagando R$ 10, que é esses 2% de despesa variável. Só para você ter ideia, quem antecipa, você pode subir isso aqui para 15%. Tem gente que chega a pagar 15% de antecipação. Vai para R$ 75. Vocês não têm ideia. Porque isso aqui está sendo o seu lucro, tá? Então você tem aqui, ó, 2% que paga normalmente. Você vai pagar 15%, você está tirando 13% direto do seu lucro. É péssimo. Tem uma coisa que acaba com qualquer empresa em antecipação. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? No caso, o certo é esperar os 30 dias lá da maquininha? Tipo assim, alguns... Não, se você costuma vender à vista, não parcelado, você não vai pagar tanta antecipação. Tem gente que parcela em 12 vezes e antecipa. O cara paga 18% de antecipação. Entendi. Entendeu? Certo. Pode esperar, vou esperar os 30 dias. Cara, se é 30 dias, às vezes você está pagando, sei lá, 3% no crédito para esperar, e você vai pagar 3,5% para antecipar. Tá? 0,5%. Mas às vezes vale a pena, por conta de caixa, você pegar essa antecipação. Aí beleza. Tá? O ideal é esperar, mas para esperar você tem que ter capital de giro. Se não tem capital de giro, não tem como. Mas a antecipação do parcelado, cara, é tristeza. Quebra bastante negócio, tá? Aqui, ó, tá dando um subtotal de R$ 430 nesse produto. Uma margem de lucro de 14%, um lucro de R$ 70. Tá vendo? Então, mas você vê, 14% da margem de lucro. Nesse caso aqui, ó, tá dando menos 16%. Tá? Então, assim, é bem... Aí tem que chegar aonde que eu tô errando aqui. O que tá errando? É o custo de mercadoria variável? É no operacional? Às vezes é o volume de vendas. Às vezes, dentro da mesma situação, você sobe o volume de venda, a situação já muda. Tá? Então tem isso. Também faz muita diferença. Aqui eu vou ver se eu mudo, aí eu mando uma atualização dessa planilha para vocês. Para despesa fixa, colocar o valor, não a porcentagem. Faz mais sentido, tá? Eu vou fazer essa alteração e peço para o pessoal enviar para vocês lá no grupo. Pode preencher aí, mexe nela, mas aí eu vou fazer essa alteração aqui. E a gente já envia para vocês. Tá? Então aqui, ó, tem produto 1, 2, 3, 4, até 10. Então pega os produtos principais que vocês trabalham aí na empresa, preenche eles aqui. Qual que é o preço de venda que vocês têm hoje, qual que é o custo de mercadoria, deduções, peso operacional, variável. Tá? Preenchendo isso aqui tudo, vai ajudar muito. A gente chegando agora. Laura. Tudo bem, Laura? Ó, a gente já passou bastante coisa aqui já, tá?
Estamos finalizando praticamente. Mas, assim, tá ficando gravado e a gente vai disponibilizar essa gravação para vocês também. O pessoal vai dar um jeito de disponibilizar. Tá? Eu vou jogar numa pasta do Google Drive e o pessoal se vira para mandar o link. Mas eu vou mandar o link lá no grupo. E vocês conseguem assistir tudo na prática aqui. Tudo que a gente conversou hoje tá na prática aqui. Tá? Então, vocês já estão... Essa parte de precificação aqui já vai... Tudo, na verdade, né? Nomeou, viu o orçamento operacional, já fez o planejamento, já fez o preço. Tá? Só isso aqui já vai fazer muita diferença no negócio de vocês. Tá bom? Vocês têm mais alguma dúvida? Pode falar, Marcelo. Não estou ouvindo. Não está saindo áudio aqui para mim. Ué, ele não está no mudo. Vocês estão conseguindo me ouvir, pessoal? Você, eu tô sim. Tá. Do Marcelo não, né? Marcelo, não. Tá, Marcelo. Tá bom. Conseguiram aplicar tudo hoje? Tony também, beleza. Ô, Marcelo, alguma coisa no seu microfone. Alguma coisa no seu microfone aí que não está permitindo. Está me ouvindo ou não? Aê, agora foi. Agora foi. Que bom, que legal. Veja bem, a pergunta é em relação a uma atividade gastronômica, né? Tanto Certo. pode ser restaurante, pode ser pizzaria, pode ser hamburgueria, enfim, né? Eu queria saber o seguinte, nas planilhas aí, onde é que eu posso usar aquela ficha técnica de cada produto, no caso, de cada prato, se for um restaurante? Né? Eu teria que aplicar em algum local essa ficha técnica, que é a composição do prato. Isso, aqui no caso, você vai somar toda a composição. Então, você vai ter o prato X, Y, Z. Aí você vai pegar esse prato e vai somar toda a composição dele e colocar ali dentro. Incluindo também embalagem, tudo que precisar colocar junto, né? Perfeito. Nesse sentido da pergunta? Pesadamente. Faz sentido. Agora, a baixa do estoque, do caso. A baixa de estoque... É complicado, né? É muito complicado. Eu tive, né, a marmitaria e a hamburgueria. E assim, eu comprava 10 quilos de carne e ia em 2 dias. Como que você faz o controle disso? Entendeu? Então, assim, é muito complexo. A gente está finalizando o desenvolvimento aqui. Eu não podia nem falar isso. Não sei se eu falo. Acho que não vou falar, não. Tranquilo. Mas, assim, não, vou falar assim, não tô nem aí. O pessoal falou para não falar, que é parte de marketing e tudo, né? Mas eu vou falar, a gente tá para lançar, creio que mês que vem, um aplicativo que aí ele vai fazer essa baixa. Ele já faz automático. Você faz o lançamento das suas compras, ele já vai alimentar o estoque, e quando você faz as vendas, você lança, se fizer o lançamento dos produtos, né, obviamente, usar ele para lançar o produto, e ele vai dar baixa nesse estoque. Já contando com a composição do produto. Tá? Perfeito. Gente, Show. eu ia falar para não falar para ninguém, mas vou deixar gravado. Tranquilo. Tá? Valeu, obrigado, Fernando. Mas, assim, é muito difícil. Essa parte é muito difícil de fazer. No caso do Jean, é muito mais simples, né? Porque vendeu o produto, saiu do estoque. Você não tem mistério nenhum. Agora você vendeu um prato de comida. O tanto de coisa que você não movimenta... Peraí que eu perdi o mouse aqui. O tanto de coisa que não movimenta... saiu arroz, saiu feijão, saiu carne, saiu um monte de coisa. E às vezes você produziu lá. Aí também tem essa diferença. Você fez uma panelona de arroz, né? Tem aquelas caldeireiras gigantes lá. E aí vendeu metade, ó. Metade você jogou fora. Ela não vai estar calculada na venda. Você entende? Então, o ideal mesmo é você pegar você vai pegar um produto, né, sei lá, fez uma venda, você vai ter que enxergar o período que você precisa comprar cada coisa. É no mês, é numa semana que eu tenho que fazer a recompra de tudo. Então, você vai enxergar esse período, você vai ter uma noção do seu estoque dentro desse período. Quanto que vale, porque o mais importante é o valor, né? Quanto que vale esse estoque, para eu conseguir calcular no meu caixa, no meu capital de giro, quanto que eu preciso ter mantendo para a empresa rodar. Mas aí você pega um período ao invés de pegar, meu estoque cheio é isso. Não existe um estoque cheio num restaurante, tá? É bem complexo mesmo. Perfeito. Tá? Mas tem gente chegando agora.
Boa noite, Maria. Acho que travou minha câmera aqui. Mas dá para resolver isso. Tudo bem, Maria? Um pouco atrasada. Mas tá tudo bem, vamos lá. Então, o que a gente já passou por tudo, vai ficar gravado. Então, corre lá, assiste. Né? Se não conseguiu baixar a planilha, manda mensagem, chama o pessoal no suporte. Onde que será que eu vou pedir pro pessoal mandar o contato do suporte para vocês também entrar em contato com eles. Aí vocês conseguem, ó, tô com dúvida aqui, não consegui preencher. Manda mensagem lá que a gente vai te ajudar com isso. Tá legal? Então fiquem à vontade. Pessoal, eu vou. É isso por hoje. Amanhã a gente tem a parte dos lançamentos, 15 minutinhos do dia, como que você vai fazer o processo de lançamento diário e como que você vai preencher o fluxo de caixa, o DRE, para enxergar ele. Tá certo? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para todo mundo.